Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria e que privilégio estarmos mais uma vez juntos como parte do corpo de Cristo para prestar um culto de adoração ao nosso Deus, para honrar a sua pessoa, para declarar as suas grandezas, para proclamar as suas virtudes, para venerar a sua santidade, para testemunharmos juntos aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E para mim é uma honra e um privilégio poder estar contigo nesse tempo. Gostaria de começar esse encontro lendo dois textos do livro de Isaías. Primeiro é Isaías 57:15. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar o teu aparelho. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. A palavra fala que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Como Deus tem falado comigo esses dias acerca disso. Primeiro para a minha vida, queridos, de ter um coração altivo, Senhor. Queremos ter um coração humilde. Queremos aprender com Jesus a ser manso e a ser humilde, não de aparência, mas humilde de coração. Tu pode orar comigo agora? Podemos juntos orar no nome de Jesus? Pai, queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti, Senhor. Por favor, Senhor, rejeitamos todo marasmo, Senhor, todo sentimento de rotina, Senhor. Pai, todo desânimo, Senhor Jesus, queremos estar com os nossos corações prontos, Pai. Pai, sedentos de ouvir a Tua palavra, sedentos, Pai, de sermos ministrados pelo Teu Espírito através de cada cântico, através de cada melodia, Senhor. Tu habitas no meio dos louvores do Teu povo, Senhor. Queremos estar louvando a Ti. Não queremos apenas ouvir, Senhor, irmãos cantando. Queremos participar, adorar, levantar as nossas mãos, Pai, declarar, Pai, como verdade, cada palavra, Senhor, cada cântico, Pai, no nome de Jesus. Queremos nesse dia, Senhor, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, seja qual for o horário em que estaremos vendo esse vídeo, queremos, Pai, estar com o nosso coração humilde, quebrantado diante de Ti, Senhor, porque Tu estás aqui entre nós. E quando Tu estás presente, Senhor, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer em nossas vidas e nós cremos nisso. Tu és um Deus de milagre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então queria convidar você a adorarmos ao Senhor juntos e sermos abençoados pela presença do Senhor aqui entre nós. Amém. Jesus, amém, irmãos. Privilégio estarmos reunidos neste dia para louvar Jesus. Te adoramos, Pai. Jesus, nós te adoramos. Depender de Ti, Senhor. Ensina-me a depender de Ti. Ensina-me a confiar. Ensina-me a esperar em Ti. Reconhecer a Tua voz e que eu nunca venha questionar
mim. Pois o que eu quero com meu coração é depender de ti, depender de ti, depender de ti, depender de ti e confiar em ti. Vamos cantar mais uma vez. Ensina-me a depender de ti, Senhor. Ensina-me a depender de ti. Ensina-me a confiar. Ensina-me a esperar em ti. Reconhecer a tua voz e que eu nunca venha questionar a ordem que tu tens pra mim. Pois o que eu quero com meu coração é depender de ti, depender de ti, depender de ti, depender de ti e confiar em ti, depender, depender de ti, depender de ti, depender de ti e confiar em ti. Faça essa oração, Senhor, nesse momento. Nos ensina, Senhor, me ensina, ensina a minha casa a depender de ti, a esperar em ti. Aleluia. Depender de ti, depender de ti, depender de ti, exclusivamente de ti. Aleluia. Da superfície ao mais profundo, quero te entregar todos os espaços, todos os espaços do meu coração. Da superfície ao mais profundo, quero te entregar, Pai, todos os espaços em meu coração, até que não sobre mais nada, até que não sobre mais, Pai, até que não sobre mais nada de
até que não sobre mais nada de mim. Oh, profundidade da riqueza, oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. Quem te conheceu? Quem foi teu conselheiro? Quem primeiro deu pra ser restituído? Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. Quem te conheceu? Quem foi teu conselheiro? Quem primeiro deu pra ser restituído? Tudo é teu por meio de ti, tudo é para ti, tudo é para ti, tudo é teu por meio de ti, tudo é para ti, tudo é para ti. Tudo é para ti. Glória, glória, eternamente. Amém. Glória, glória, eternamente. Amém. Glória, 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 eternamente. Amém. Até que não sobre mais nada, até que não sobre mais paz, até que não sobre mais nada de mim. Até que não sobre mais nada, aleluia, até que não sobre mais Pai, até que não sobre mais nada de mim. Tudo é teu, meu Jesus, mas nada de mim, mas nada de mim. Tudo é teu, tudo é teu, meu Jesus. Nada somos, nada temos, nada temos, nada somos, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Glória seja dada a ti, glória seja dada a ti, glória, honra, majestade, honra, louvor, adoração, exaltação, primazia, seja dada a ti, seja dada a ti, seja dada a ti, Pai. Aleluia. Glória a teu nome, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei descanso em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Pai. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei descanso em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Pai. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Seguro estamos em ti, confiantes estamos em ti, confiamos em ti, descansamos em ti, esperamos em ti, descansamos em ti, nos alegramos em ti, confiamos em ti, descansamos em ti, esperamos em ti, confiamos em ti, somente em ti, somente em ti, somente em ti, somente em ti. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Gostaria que pudéssemos estar fechando nossos olhos mais uma vez, orando mais um pouquinho. Amém, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, que tens feito em nossas vidas, pelas maravilhas, pelas dádivas que Tu tens derramado sobre nós, por tudo que já ouvimos,
por tudo que Tu já tens ministrado ao nosso coração. Que maravilha, que preciosidade temos ouvido esses dias, Pai. Oh, Jesus, que esta tarde seja uma tarde onde nossos ouvidos estejam abertos para ouvir Tua voz. Queremos, Pai, queremos estar com ouvidos desimpedidos para ouvir Tua voz. Fala conosco, que o Teu Santo Espírito encontre em nós um coração sedento, um coração aberto a ouvir Tua palavra. Oh, Senhor, fala conosco, Senhor. Guia-nos, Senhor, guia-nos durante todo esse tempo, Pai. Oh, Senhor, que as palavras que vêm diretamente de Ti, Senhor, possam frutificar em nossos corações. Em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém, irmãos? Gostaria de, esta tarde, ler com vocês o texto de Romanos 12, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que texto tremendo, irmãos! Este texto é muito rico para nós. Paulo utiliza o termo rogo-vos, que significa pedir com empenho, uma súplica. Nós necessitamos, dia após dia, irmãos, entender que a nossa vida deve ser um sacrifício diante do Pai. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É importante que entendamos que o sacrifício de Cristo na cruz nos resgatou para que não vivêssemos mais para nós mesmos, mas que vivamos para aquele que por nós morreu e se entregou na cruz. Nesta direção, irmãos, algo muito importante que necessitamos cuidar é com aquilo que tem povoado nossos pensamentos, tem povoado nossa mente. O que é que temos pensado? O que tem ocupado nossa mente? No texto fica claro que é uma necessidade de transformar, uma necessidade de renovar nossa mente para que alcancemos e desfrutemos da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Na atualidade, cada vez mais a nossa mente tem sido bombardeada, seja nas escolas, nas faculdades, nos locais de trabalho, muitas vezes dentro da própria família, tem se tornado alvo, seja de diferentes correntes de pensamentos, seja o humanismo, positivismo, o iluminismo, o relativismo que tem ganhado tanta força na atualidade, seja pelo que temos visto, pelo que temos ouvido, através das séries, dos filmes, das músicas que temos ouvido, né? Seja pelo noticiário. Muitas destas coisas têm a capacidade de tirar o nosso foco, o foco da nossa mente, daquilo que é eterno e tem valor para as nossas vidas. Em Colossenses 3, de 1 a 4, Paulo fala o seguinte: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, irmãos? Neste texto, enxergamos a importância de buscar o que vem do alto, de alimentar nossa mente com aquilo que é eterno, com aquilo que provém do nosso Deus. Nós somos convocados a mudar o nosso pensamento, aquilo que está povoando a nossa mente, aquilo que está em nossa mente, de algo que seja da terra, nós temos que tirar, para que possamos pensar para algo que vem do alto, para algo que vem do próprio Deus. Em Colossenses 3:2, né, vemos na linguagem NVI algo um pouco diferente, que diz assim: mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós temos que mantenham o pensamento. É uma atitude positiva, algo que a gente tem que fazer de forma ativa. É necessária uma atitude nossa de querer manter nosso pensamento nas coisas de cima e não encher nosso pensamento das coisas que são aqui desta terra. A nossa mente não é atacada à toa. A mente é aquilo que pensamos, e aquilo que pensamos é o motor propulsor das nossas ações, dos nossos sentimentos.
a nossa forma de enxergar o mundo, como nós nos enxergamos, como nós enxergamos a Deus e Cristo em nós. E principalmente a mente, ela molda como enxergamos a nossa própria identidade. Quem nós somos, o que nós queremos, quais os nossos objetivos nesta vida. Em Provérbios 23, 7a, fica clara essa afirmação, porque diz, o homem, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como ele pensa, assim ele é. Portanto, a nossa mente e o que pensamos é um importante local nas nossas vidas. A nossa mente é uma força propulsora dos nossos sentimentos, das nossas vontades, das nossas ações, daquilo em que acreditamos. E é aí onde Satanás, muitas vezes, tenta nos atacar. É onde muitas coisas se iniciam na nossa vida. Muitas vezes é na mente onde se iniciam os projetos de vida. Muitas vezes é na mente onde se iniciam as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos. Muitas vezes é na mente onde se iniciam os desejos impuros que acabam em pecados. É na mente que dúvidas são lançadas sobre as verdades de Deus e que impactam na nossa incredulidade. É na mente onde surgem as ideias contrárias à palavra do nosso Deus e escutamos o nosso próprio eu. E é na mente onde muitas vezes começamos a tecer pensamentos e raciocínios que vêm de nós próprios. Como a nossa mente tem sido atacada nos últimos tempos, irmãos? Em Efésios 6, 11 a 13 diz o seguinte: nós somos convocados a nos revestir da armadura de Deus e ter cuidado, principalmente com os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, 11 e 13 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Em Efésios 6,16 ele continua: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, é imprescindível, é importante que necessitamos cuidar da nossa mente. E uma das formas de cuidar da nossa mente é nos revestir, dia após dia, momento após momento, da armadura de Deus. Em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós precisamos, irmãos, de uma forma ativa, edificar a nossa mente com a verdade. Nós necessitamos de uma forma ativa, irmãos, nos revestir da armadura de Cristo. Nos revestir da armadura de Cristo para que possamos batalhar, para que possamos nos revestir de toda a verdade de Cristo, para que possamos ter em nossa mente pensamentos que vêm do alto e não pensamentos da terra. Ter em nossa mente pensamentos que vêm do próprio Deus e não dardos inflamados lançados pelo maligno. Que possamos ter pensamentos que vêm do nosso Pai, ao invés de pensamentos que vêm da nossa própria pessoa, do nosso próprio eu. Necessitamos, irmãos, por fim, edificar a nossa mente com a verdade, para que qualquer vento de problemas, de situações, encontrem amparo nela. Nós precisamos edificar nossa mente, para que não sejamos levados apenas pelo vento do que vemos, do que sentimos, do que outras pessoas podem estar nos falando. Nós precisamos edificar nossa mente com a verdade, para não sermos atingidos por esses dardos do maligno. E acabamos
acreditando nas suas mentiras. Nós também precisamos edificar nossa mente, irmãos, para não passar toda uma vida amargurado, inconstante, derrotado, sem desfrutar da presença maravilhosa do nosso Pai. E por fim, irmãos, nós precisamos edificar nossa mente na verdade, para nos encher de todas as verdades do poder e da vida grandiosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e nos alicerçar em tudo aquilo que Ele já fez e já alcançou por nossas vidas. E é neste último ponto, irmãos, que eu queria que aprofundássemos um pouco essa tarde. Gostaria de trazer à nossa memória, nos encharcar um pouco da vida, das verdades da vida de Cristo Jesus. Amém? Em Efésios 4, 15 ao 24 nós lemos: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Repita, irmãos. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém, irmãos? Aprender a Cristo é aprender as verdades. O Pai nos chama à sua mesa para nos deleitar deste banquete para nossas mentes e almas. Quem é Cristo nas nossas vidas? Temos que nos apegar, aprender, relembrar as verdades poderosas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nos chama a que nos alimentemos nossa mente com as verdades sobre esse Jesus. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, irmãos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A centralidade de Jesus Cristo é linda, irmãos. Tudo converge, tudo vai de encontro à pessoa de Jesus Cristo. A nossa vida, ela foi resgatada através do sacrifício da pessoa de Cristo. Em Efésios, Paulo afirma que Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse texto de Efésios 1, 9 e 10, ele nos mostra que
tudo converge para a pessoa de Cristo. Compreender isto e nos alicerçar nas verdades sobre Cristo é uma peça central para manter a nossa mente e pensamentos livres das setas do maligno e de nós próprios. Então, irmãos, a pergunta que eu queria trazer hoje para nós pensarmos um pouco é: quem é Cristo? Quem é Cristo na tua vida? O que a palavra diz? Quem é Jesus Cristo? O que as tuas experiências com Ele têm te mostrado quem é Jesus na tua vida? É importante, irmãos, que tenhamos esta resposta, porque esta resposta sempre nas nossas mentes, ela vai fortalecer a nossa fé. Temos que repetir diariamente quem é Cristo em nossas vidas. O que a palavra diz sobre as verdades a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O que nós temos vivido dessas verdades sobre quem é Cristo na minha vida. Para começar, nós podemos ver uma resposta vinda do próprio Deus através da vida de Pedro. Em Mateus 16, do 13 ao 17, nós vemos o seguinte relato. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, essa resposta de Pedro é tremenda. É uma resposta completa, uma resposta profunda, uma resposta que nos faz refletir. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma frase tão curta, mas tão cheia de poder. Quando compreendemos esta frase e internalizamos ela na nossa mente, com profundidade, nós realmente entendemos o motivo desta reação do próprio Jesus, que disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi sangue e carne que te revelaram, mas o próprio Deus, o meu próprio Pai que está nos céus. Muitas vezes, irmãos, nós nos acostumamos com a palavra Cristo apenas como uma espécie de sobrenome de Jesus, né? Falamos tanto Jesus Cristo, Jesus Cristo. Isso acaba, para muitos, no dia a dia, se tornando apenas um sobrenome. Jesus Cristo. Mas Cristo é um título que significa muito mais, algo muito mais profundo. Cristo significa aquele que é ungido. É a palavra grega para a palavra Messias. Então, irmãos, quando a gente fala Jesus Cristo, olhe o poder, a profundidade dessa afirmação. Nós estamos nos referindo a Jesus como o próprio Messias. Isto posto, esta afirmação torna Cristo o ápice de tudo aquilo que foi falado pelos profetas sobre o Messias que viria. Todas as verdades faladas pelo próprio Deus através dos profetas no Antigo Testamento são relembradas. Porque quando a gente fala Jesus Cristo, todas as promessas do Messias, sobre o Messias, elas são trazidas novamente à nossa memória. Por isso que essa afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma afirmação muito poderosa para as nossas vidas, irmãos, quando nós compreendemos ela completamente. Hebreus inicia com outra afirmação poderosa de quem é Jesus, que ele fala lá em Hebreus 1, do 1 ao 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando
todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que afirmação, irmão! Que verdade está nesse texto! Esta verdade é como uma bomba atômica nas nossas mentes. Ela tem o poder de destruir toda a mentira, todo o sofisma, toda a raiz de incredulidade na nossa mente, irmãos. Só esses textos de Mateus e Hebreus que a gente acabou de ler dariam temas para gastarmos horas nos aprofundando sobre essas verdades de Jesus. Mas o que eu queria hoje falar, irmãos, é nos relembrar diversas verdades que a Bíblia, que a palavra de Deus nos fala sobre Jesus. Nos encharcar essa tarde de Jesus. Estarmos tão cheios de Jesus a ponto de nossa mente estar completamente impregnada, cheia sobre quem é Jesus nas nossas vidas. Para isto, eu gostaria de passar um pouco sobre alguns textos do livro de João. Vamos ler alguns trechos que falam sobre quem é Jesus e que com certeza nos encherão de verdades sobre ele. João inicia com uma verdade que está na ponta da língua de muitos de nós, faz parte até da catequese, e que a gente aprende desde criança, mas é muito importante que nós releiamos esta verdade e possamos nos encantar sobre quem é Jesus, sobre o que esse texto de João fala a respeito de Jesus. Começando em João 1:1, começa o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Lá no versículo 10 ele continua: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém, irmãos? Que texto, irmãos! Que texto rico! Um texto rico em tantas verdades do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. A gente poderia falar aqui, uma tarde inteira sobre esse texto. Nós aprendemos desde então, Jesus é eterno, sempre existiu, ele era o Verbo, ele veio ao mundo para nos resgatar, para nos reconciliar com o Pai. Ele é a luz dos homens, Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vejam só que verdade incontestável e que verdade profunda e poderosa para nós nos apegarmos, colocarmos nossa mente nesta verdade. Em João 1:29, ele continua dizendo, o próprio João Batista afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João poderia trazer diversas afirmações sobre Jesus. Ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é aquele que foi prometido, mas ele prefere evidenciar a obra de Cristo na cruz. A obra da cruz de Cristo é algo fascinante para a vida de um discípulo, que nós possamos nos apegar a essa verdade. Cristo vinha à terra nos resgatar do reino das trevas para o reino da luz. A obra da cruz de Cristo é um dos pontos centrais para a nossa reconciliação e livre acesso ao Pai. O sacrifício de Cristo na cruz nos transportou do reino das trevas, de uma vida de morte, uma vida longe do Pai, uma vida de choro, de ranger de dentes, uma vida onde não havia esperança. A obra de Cristo na cruz, ela nos resgatou desse lamaçal e nos trouxe a um ponto onde somos chamados filhos de Deus.
E essa obra da cruz nos trouxe a um ponto onde somos reconciliados com o Pai. Em João 3,16 ao 18, nós vemos como esta obra da cruz, ela foi essencial, ela foi primordial para que possamos ter uma vida e vida em abundância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais uma vez, a gente vê um texto que prega que a salvação está centralizada na pessoa de Cristo, na sua obra da cruz, no seu sacrifício, no seu sangue ali vertido na cruz, para romper o véu, para nos reconciliar ao Pai e termos livre acesso ao Pai. Amém, irmãos? Em João 4, o próprio Jesus, ao conversar com a mulher de Samaria, que estava indo lá buscar água no poço, ele afirma: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? Muitos de nós, antes de conhecer esse Jesus, estávamos sedentos. Muitos ainda continuam sedentos nesse mundo. O ser humano, ele tem uma sede dentro de si, que somente Jesus pode saciar. Que nós possamos beber desta água, a água da vida. O próprio Jesus, irmãos. Nesta mesma direção, o próprio Jesus afirma lá em João 6, do 33 ao 35, logo após ele realizar a multiplicação de pães, ele diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nós não podemos, irmãos, viver sem Jesus. Ele é essencial nas nossas vidas. João 7, 37 e 38 ainda afirma: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, irmãos? Outra verdade poderosa nas nossas vidas, que é importante que relembremos e que nos apeguemos com mais firmeza, é que Jesus, ele é a luz do mundo. João 8,12 diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, não existe vida sem luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz e a separou das trevas lá em Gênesis. Viver na escuridão é estar em dúvida e medo. Por isso Jesus diz que ilumina nossas vidas, que ele é a luz do mundo. Toda incerteza e temor são transformados em convicção e confiança quando estamos com Jesus, quando enxergamos este Jesus, luz do mundo. Assim como o farol que guia os marinheiros no mar escuro, onde muitas vezes, quando não tem lua, não se consegue ver muito mais do que apenas o seu próprio barco. Jesus nos guia e dissipa toda a escuridão das nossas vidas, irmãos. Que possamos ter essa certeza irrefutável que Jesus é a luz deste mundo, que é a luz das nossas vidas, que é a luz que nos direciona, que nos dá guia. Amém, irmãos? Essa verdade é importante que esteja fundamentada nas nossas mentes e que dia após dia nós possamos nos relembrar delas. Outra verdade imensurável, né? Outra verdade que realmente aquece o nosso coração sobre Jesus é que ele é o nosso bom pastor. Lá em João 14,15, o próprio Jesus afirma: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos,
Que pastor é esse, irmãos? Maravilhoso. Quando a gente lê Salmos 23, nós não podemos fazer outra coisa do que nos cair rendidos a esse Jesus, de tanto amor para com nossas vidas. Lá em Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus é o meu bom pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, irmãos. Este é Jesus, o nosso bom pastor. Amém? Quando eu leio esse Salmo 23 e leio João 10,14, que o próprio Jesus diz que ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas, o coração da gente fica tão aquecido, né? Quando a gente começa a relembrar, a colocar em nossa mente essas verdades, a nos apegar nessas verdades, o nosso coração, ele encontra descanso, porque esse Jesus é o nosso bom pastor. Este mesmo Jesus diz, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é a própria verdade, irmãos. A nossa verdade é uma pessoa e tem um nome, Jesus Cristo. Nos apeguemos a esta verdade. Nos apeguemos à pessoa de Jesus nas nossas vidas. Por fim, irmãos, Jesus é a videira verdadeira. E ele declara, lá em João 15,1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Lá em João 15,5 ele continua, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Esse texto é maravilhoso. A palavra permanecer. Esse texto nos ensina tantas lições sobre permanecer em Cristo e depender dele. Que possamos compreender Jesus como essa videira verdadeira e nós como os ramos. Que necessitamos permanecer nele e nele darmos muito, muito fruto. E temos essa certeza de saber que somos inteiramente dependentes dele, porque sem ele nada poderemos fazer. Amém, irmãos? Poderíamos continuar aqui por horas e mais horas, apenas lendo verdades sobre Jesus e falando sobre ele, não é não? Eu acho que todos nós, quando ouvimos falar do Evangelho, quando começamos a conhecer Jesus, nos encantamos por Jesus Cristo, nos encantamos, né, por essa pessoa que veio ao mundo, o próprio Deus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, através da sua obra da cruz nos reconciliou com Cristo. E essa pessoa, Jesus Cristo, é a própria verdade. Então nos apeguemos a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Né? Essas verdades que acabamos de falar e todas as outras que podemos ouvir são verdades que são capazes de nos fortalecer e inundar nossas mentes com aquilo que vem do alto e retirar da nossa mente tudo aquilo que é terreno. Que possamos nos apegar com mais firmeza a estas verdades ouvidas, para que não nos desviemos. Quão lindo é esse Jesus, o nosso bom pastor, irmãos. Né? Quão lindo e quão maravilhoso é ter esse relacionamento com Jesus Cristo. Em Oséias 6,3 vemos o seguinte, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como uma chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus Cristo. Aquele que veio ao mundo, morreu por nós, nos reconciliou com o Pai através do seu sangue e do seu sacrifício. E que nos diz que é o caminho, a verdade e a vida. Que nos fala tantas verdades que aquecem nosso coração. E como ali em Salmos 23 é o nosso bom pastor.
Amém, irmãos? É de extrema importância que tenhamos nossa mente apegada a quem Cristo é. Que nós nos relembremos sobre a sua cruz, sobre a sua obra de cruz, o seu sacrifício e tudo aquilo que Jesus Cristo é. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu queria incentivá-los a estar trazendo dia após dia verdades sobre quem Cristo é na tua vida. E tá te respondendo, te perguntando e te respondendo essa pergunta. Quem Cristo é na tua vida? O que a palavra diz que Cristo é lá, que aquece teu coração quando tu lê? Para muitos pode ser que Cristo é a luz do mundo, que Ele é a água da vida, que Ele é o pão da vida, que Ele é o mediador, que Ele é o consolador, que Ele é o autor da vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas para tu, o que é que Cristo representa na tua vida? Que tu possa se apegar com mais firmeza a essas verdades sobre quem Cristo é na tua vida. Amém, irmãos? Que nós possamos ter esse sentimento de que Cristo em nós é a esperança da glória. Tenhamos essa certeza que Cristo formado em nós, estarmos cheios, encharcados das verdades de Cristo, vai fazer com que nossa mente esteja blindada, que nossa mente esteja linkada com aquilo que é do céu, linkada com aquilo que é do alto. E não nos deixemos que nossa mente seja inundada por aquilo que é da terra, sejam pelas teorias que ouvimos, por tanta coisa que temos ouvido hoje em dia, tanta coisa que às vezes nosso olho tem visto, nosso ouvido tem ouvido, Quantos filmes, quantas séries que tem ali verdades que vão de encontro à palavra. Quantas músicas do mundo muitas vezes podem estar trazendo mentiras que vão de encontro à palavra de Deus. Mentiras que acabam fortalecendo os sofismas, as barreiras em nossas vidas. Que possamos utilizar esse conhecimento do Senhor como uma bomba atômica nas nossas mentes para destruir tudo aquilo que não é do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento de que tudo aquilo que é abalável na nossa mente possa ser abalado, possa ser destruído, para que o inabalável, as verdades de Cristo na nossa vida, elas possam se fortalecer mais e mais na nossa mente. Nos apeguemos, irmãos, a Jesus Cristo e suas verdades. Amém. Amém, Pai. Queremos, Jesus, estar nos apegando a Ti, Pai. Estar nos apegando a Ti, Jesus, que és a nossa esperança. Não queremos colocar a nossa esperança em qualquer outra coisa. Oh, Jesus, te agradecemos pela Tua obra na cruz, pelo privilégio que temos de sermos resgatados por Tua obra da cruz e sermos reconciliados com o Pai. Muito obrigado, Jesus, porque Tu vieste ao mundo para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Oh, Jesus, queremos alimentar nossa mente sobre quem Tu és, Pai. Queremos, Pai, dia após dia nos relembrar quem Jesus Cristo é em nossas vidas. Queremos lembrar e fortalecer em nossas mentes que Jesus Cristo é Emanuel, Salvador, o Verbo de Deus, a ressurreição e a vida, o Santo, a expressão exata do seu ser, o Filho do Altíssimo, fiel, verdadeiro, príncipe da paz, Senhor dos senhores, o caminho, justiça de Deus, a videira verdadeira, Cristo, a vida eterna, o autor da nossa salvação, o Deus conosco, o Rei das nações, o grande eu sou, o Rei dos reis, o maravilhoso, a luz do mundo, o nosso bom pastor. Ele é Jesus Cristo é vida, é conselheiro, mestre, Rei da glória, Cordeiro de Deus, Pão da vida, Raiz de Davi, Autor da vida, Senhor dos exércitos, Pão vivo que desceu do céu, Cabeça da igreja, Senhor, pedra angular, redenção de Deus e a nossa esperança. O Pai da eternidade, a porta, o Redentor, bondoso,
o noivo, o Filho de Deus, o grande pastor das ovelhas, o mediador, o justo, a verdade. Amém, Jesus. Deus me deu tudo, me deu seu filho. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu perdão, deu vida eterna. Eu tenho Jesus em minha vida. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança, tenho um tesouro. Eu tenho Jesus, nada me falta. Deus me deu tudo, estou satisfeito. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu tudo, a maior riqueza. Eu tenho Jesus em minha vida. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança, tenho um tesouro. Eu tenho Jesus, nada me falta. Eu tenho Cristo em minha vida.
Eu tenho Jesus, nada me falta. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse tempo fomos encharcados com a palavra de Deus. Fomos inundados com as verdades de Deus. Em um tempo onde as pessoas correm de um lado para o outro, perdidas, batendo cabeça, conjecturando acerca de verdades que nem mesmo elas acreditam. O Espírito Santo, com muito amor, nos inundou com verdades absolutas sobre a pessoa do nosso amado Jesus. Jesus, a melhor e mais precisa definição sobre verdade, porque Ele é a verdade. No último encontro presencial que tivemos, fomos presenteados pelo Senhor através de uma palavra preciosa, trazida pelo William, baseado ali no primeiro capítulo do Evangelho de João, falando acerca de verdades sobre Jesus que nos afetam diretamente. E hoje, mais uma vez, o Espírito Santo traz para nós verdades absolutas acerca de Jesus, do amado de nossa alma. E interessante que Tiago gravou essa palavra que você assistiu agora, antes da ministração do William. Ele não tinha visto a ministração do William e gravou essa palavra guiado pelo Espírito Santo, e nós louvamos a Deus, irmãos, pela condução do Espírito Santo na vida da igreja. Não é um arranjo humano, não, é o Senhor conduzindo. Aleluia! E não nos cansamos de mergulhar na vida do nosso Jesus, nosso amado Jesus, como Colossenses 2:3 fala, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Jesus, e o Espírito Santo quer nos revelar esses tesouros, revelando Jesus. Aleluia! Teremos a vida eterna, queridos, para mergulhar nesse oceano infinito que é a vida do nosso Jesus. João 17:3 fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna está em mergulharmos, em conhecermos a vida do nosso Pai, a vida de Jesus através do Espírito Santo. E eu queria dizer para você que a vida eterna já começou para nós. A vida eterna não vai começar quando morrermos. A vida eterna já começou a partir do momento em que fomos gerados por Deus, passamos a existir, recebemos uma existência eterna. Uma existência eterna para conhecermos a Jesus, para conhecermos ao Pai, com a condução do Espírito Santo. Aleluia! Certa vez perguntaram a um especialista em identificar cédulas falsas como é que ele fazia para não ser enganado com a gama de dinheiro falso que é colocado em circulação no comércio. Cada vez mais os criminosos têm se especializado nessa modalidade de crime, né? Tentar ludibriar colocando nota falsa. E esse especialista disse que não gastava tempo focando, estudando, se concentrando nas notas falsas. Ele disse que investia muito tempo em conhecer todas as nuances, em conhecer todos os detalhes da nota verdadeira. E assim, quando ele se deparava com uma nota falsa, imediatamente ele tinha condições de declarar aquela nota como falsa, porque ele conhecia muito bem, profundamente, a nota verdadeira. Aleluia!
Precisamos mergulhar na vida do nosso amado Jesus, queridos. E à medida em que mergulhamos nesse oceano de conhecer a Jesus, de conhecer ao Pai, com a ajuda do Espírito Santo, as dúvidas se vão. Não ficamos confusos. As incertezas são dissipadas, as inseguranças desaparecerão, a incredulidade dá lugar a uma fé, a uma convicção no Espírito acerca das verdades de Deus, que produz segurança. Segurança para caminharmos olhando firmemente para Jesus. Aleluia! Como eu fui abençoado com essa palavra, e eu creio que você também foi abençoado. Então eu quero, no nome de Jesus, desejar uma semana transbordante da graça do Senhor, uma semana onde eu e você possamos mergulhar cada vez mais, mergulhar mais profundo nesse conhecer a pessoa de Jesus, nesse conhecer o nosso Pai amado, através, por intermédio, com o auxílio do nosso amigo Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abundante graça sobre a tua vida, sobre a tua casa. Uma semana transbordante da vida de Jesus, vivendo para Ele a cada dia.